Nando Moura detona a MBL expondo possível relação do grupo assumidamente daquela ideologia do bigodinho do alemão. Vocês devem estar sabendo o que, que é. Eu vou falar errado para o algoritmo não pegar. É neo-Nazri. Pronto, falei errado, mas vocês sabem do que eu estou falando. É claro que eu não estou aqui para defender o Nando Moura, não estou aqui para dizer, como alguns canais cirandeiros falam, que o Nando Moura agora virou progressista, que ele virou, né, porque ele está batendo no MBL, e agora tem pensamento do espectro de esquerda. Não, não mudou de espectro, não virou progressista, ele sempre foi do nem-nem, ele sempre foi conservador, de extrema-direita, reaça, tá? Algumas poucas coisas ele está mudando, alguns pensamentos, etc., mas não sai nada da raiz. Né? Não chega a mudar de espectro. Bom, enfim, vocês vão entender o porquê que ele entrou nessa treta com o MBL. A minha função aqui não é falar de treta, é politização e vocês vão entender o porquê. Eu sou o Scud, se inscreva nesse canal, sua inscrição é muito importante. Deixa o like para dar essa força e compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Nando Moura virou santinho, Nando Moura agora virou antifascista, virou agora, né? Não, nada disso, certo? Todo mundo deve estar achando que o cara é contra aí, ele rompeu com o MBL, porque o MBL, ele era parceiro do MBL, né? Era amiguinho dos caras. Ele rompeu porque, porra, ele é contra, descobriu que os caras têm relação com um grupo neo-Nazri, pronto. E aí o cara é do nosso lado, virou do nosso campo. Pode até ser que ele seja contra isso, é claro, a ideologia, né? Mas até há pouco tempo atrás, o Nando Moura estava fechado com essa galera. E ele não sabia. Enfim, deixo aí para vocês tirarem suas próprias conclusões. Aí o que aconteceu? Né? Todo mundo do campo da esquerda, nós já conhecemos o MBL. Desde quando eles foram formados, a gente sabe que é um grupo extremista, né? A gente sabe que é um grupo que tem vínculos, flertam com... Caramba, impressionante isso, cara. Eu ligo o vídeo para gravar, eu já estou na minha 5ª tentativa, e aí vem essas motos barulhentas aqui, fazer... Meu Deus do céu, cara. Então todo mundo sabe que o MBL é um grupo extremista. Todo mundo sabe. O MBL é um bando de facho, é um bando de... Né, os caras da extrema-direita pesada mesmo. Não só o que eles fazem, o modus operandi que eles fazem, né, com ataques a figuras progressistas, mas também ideologicamente, certo? Integrantes, isso foi comprovado, tá? Não tô mentindo e tal, pode processar. Ficou comprovado que integrantes ali do MBL estavam flertando com supremacia, ideologia do bigodinho do alemão, etc, etc. Por que o Nando Moura não descobriu isso antes? Por que o Nando Moura, se ele é contra isso, claro, pode ser, mas por que ele não rompeu com a MBL antes? Por que o Nando Moura, que está agora fazendo essa denúncia, né, e está sendo combativo, a primeira coisa que eu concordo com o Nando Moura e apoio, por que o Nando Moura não falou que antes que o MBL agora estava usando o fundão eleitoral? E todas aquelas denúncias, né, que o Nando Moura pegou em cima do MBL. Por que ele não fez isso?
porque foi de um dia para outro que as coisas mudaram. E aí ele entrou nessa espiral aí, nessa treta, né? Porque pouco, assim, nem todo mundo sabe, né? O Júnior Freitas, do PSOL, que foi um dos primeiros a denunciar, principalmente sobre isso, sobre esse flerte, sobre integrantes, né, associando-se a grupos neo-Nazi, né, do Bigodinho do Alemão. E muita coisa do que eu ouvi da denúncia do Nando Moura, nem tudo, ele só pegou mastigado, foi primeiramente partindo da denúncia do Júnior Freitas, do PSOL. Quem começou, quem botou isso, quem jogou isso no ar, primeiramente, essa denúncia, foi ele. Me corrijam se existir algum outro político conhecido como Júnior Freitas que tenha denunciado antes, me corrija. Mas a primeira coisa, a primeira notícia que se soube veio da denúncia do Júnior Freitas. Ele fez um dossiê disso. O Nando Moura, um mês e meio depois, trouxe isso mastigadinho e com mais coisas. Pô, tá difícil de gravar o vídeo, cara. É o 5º vídeo que eu gravo. Do nada começou um barulho na rua, todo mundo buzinando, moto barulhenta. Por quê, cara? O Nando Moura, ele começou a entrar nessa treta, começou a denunciar o MBL porque a água bateu no bumbumzinho. Ia ficar feio pro Nando Moura defender, ser amiguinho do MBL, parceiro do MBL, sabendo que isso foi comprovado, que isso veio à tona. Simples assim, cara. O Nando Moura tem 4 milhões de inscritos, faz em média 400 mil visualizações. Você acha que ele também não é um oportunista? Você acha também que ele não quer ficar feio na fita? Claro que ele não quer ficar feio na fita, né? Agora, isso vai fazer ele virar um cara de esquerda? Não. Isso é uma coisa pessoal. Porque o MBL também atacou o Nando Moura várias vezes. É isso. Então ele pegou isso mastigadinho do Júnior Freitas, dessa denúncia, e ele não falou, me corrijam se eu estiver errado, ele não falou que ele viu do Júnior Freitas. O primeiro dossiê foi do Júnior Freitas. Né? Inclusive ele fez lá a representação ao Ministério Público Federal, etc, denunciou. Não foi o Nando Moura, não foi ele que investigou isso e tal. Nando Moura tem uma equipe. Enfim. Então, isso aí, para começar, foi o Júnior Freitas. Nando Moura não deu os créditos ao Júnior Freitas. Talvez porque ele ia ficar mal na fita. Né? Tô pegando uma denúncia de um cara de esquerda. Né? Ele não ia queimar o filme dele, né? Ou ele ia ficar constrangido. Então, assim, é relevante as denúncias do Nando Moura. Sim, ele aprimorou, ele acrescentou coisas a mais, né? Mandou investigar coisas aí, denunciou várias coisas do MBL, começando com fundo eleitoral, fundão eleitoral e outras coisas, certo? E aí ele fez um vídeo chamado, com o título Sou Amigo do Capitão Hunter. O Nando, ele tinha acabado de perder uma prima por uma doença horrível, aquela que você está pensando, né? E os caras eu acho errado ele usar o nome de felinas. Ele apelida essa galera de felinas. Felinos ou felinas são uma espécie de animais tão sensacionais, né? E você chamar de felinas
Assim, não tem nada a ver, é ruim para os felinos, para os gatos são felinos e é um animal extremamente sensacional, né? Eu tenho uma gata, né? E aí entenderam, né? Ele não vai chamar de cachorrinhos ou cachorrinhas porque ele tem cachorros em casa. Enfim, deixa pra lá. Nesse vídeo, essa galera do MBL chegou ao ponto para querer atacar, e eu estou mostrando a vocês o quanto baixo nível eles são, quanto mentirosos eles são, de atacar o Nando Moura, dizer que ele deu aula para um baixista numa banda. Olha, agora sirene de ambulância. Já teve buzina, moto barulhenta, aquelas moto mega barulhenta, e agora sirene de ambulância. Os caras pegaram, imputaram o Nando mais barulhos. É impressionante isso. Tá mó silêncio, vai dar 10 horas da noite, a lei do silêncio. Enfim. Pegaram um aluno do Nando Moura, que ele deu aula de guitarra, né, ou alguém, um baixista, sei lá, é um baixista numa banda lá, que um ex-vocalista que fez parte da banda, e que o Nando Moura não conhece esse cara, que é o tal do Capitão Hunter, que ele nunca viu na vida, não sabe quem é, e nem sabia que o cara fez parte da banda, daquela banda. Eles falaram que o Nando Moura era amigo desse cara, porque esse cara fez parte da banda e ele foi condenado aí, a polícia pegou em relação com, eu não posso falar aqui, com aquele negócio com as crianças, né, aquele crime lá, que é melhor nem citar o nome aqui. E associaram ele. E para piorar, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês sentirem como é que esses caras são canalhas. Não que o Nando Moura seja bonzinho, não. Também é canalha no seu nível. O MBL, ele é um grupo extremista. E eu vou fazer um vídeo falando justamente sobre um assunto muito importante. A extrema-direita, ou a direita, ou a extrema-direita, queiram como vocês quiserem chamar, já fez a revolução. Já fez a revolução. Vai vir mais uma ambulância. Espera aí, vou parar o vídeo. A direita já fez a revolução, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. E eu quero que vocês vejam, assistam esse vídeo. É muito importante. Não estou querendo tocar o terror, nada disso não. É uma verdade, é triste, é infeliz. Eu não queria estar falando isso, mas a ficha caiu. E para muita gente, essa ficha ainda não caiu. Eles já fizeram a revolução. E quando a gente fala do MBL, eles conseguiram aprovar o partido deles. O TSE aprovou um partido que defende, eu não posso falar aqui a palavra, né? Chassi, defende extermínio, tá? Em locais da periferia. Um partido assumidamente, que flerta com grupos assumidamente do bigodinho do alemão. Um partido que tem figuras como Mamãe Falei, Kim Kataguiri. O TSE vai lá e aprova esse partido. Pronto. Agora conseguimos até superar a merda da doença mental, todo respeito à doença mental, dos Estados Unidos. O que falta mais? O que falta mais? A gente sabe que é um bando de facho. A gente sabe que é uma quadrilha de facho que atacava esquerdistas e tal.
defenderam Bolsonaro, né? E agora conseguiram aprovar um partido chamado Missão. O que você vai esperar de um partido que tem integrantes do MBL? Bem Pontes, essa galera aí toda supremacista, etc. O que você vai esperar? Mamãe Falei, que estava culpando as mães lá daquele evento lá do Complexo da Penha, estava culpando as mães. O taradinho de Kiev, um cara que, pô, já, né, quer debater com o Jones Manuel. Ainda bem que o Jones Manuel não vai debater com esse bunda mole, com esse irrelevante, esse cara lixo, desumano. Mas o que adianta eu falar isso se o TSE aprova o partido desses canalhas? É isso. Isso aí é só um gostinho para vocês terem noção do vídeo que eu vou fazer sobre a direita já fez a revolução e poucos perceberam isso. O progressista liberal, é claro que ele não vai perceber isso, ele está preocupado com outras coisas, né? Mas a galera à esquerda raiz sabe muito bem do que eu vou falar e do que eu estou falando, certo? Então, conclusão, Nando Moura não teve como defender mais. Não teve como ser amiguinho do MBL, continuar amiguinho do MBL. Nando Moura não teve como, né? Pode ser que a ficha dele tenha caído, ligou um alerta nele, opa, peraí, os caras estão indo para um outro lugar. Pode ser. Mas eu acredito muito em imagem, acredito muito em oportunismo, sabe? Ele sempre fecha com as pessoas e depois rompe, né? E o MBL foi a mesma coisa, foi o último que ele rompeu. O que ele vai falar do Brigadeiro, que é um dos parceiros do Nando Moura? Né? O Brigadeiro, não sei se ele é do MBL, mas ele já fez muitas coisas com o MBL. Parceria total. Né? E aí? O Brigadeiro está em silêncio. Né? Então é isso. A extrema-direita não se resume só a MBL. O Nando Moura é nem. O Nando Moura é conservador, é de direita, e ele fala muito que o MBL defende repressão contra periféricos né, e mais operações, né, que operações não são nada, são mais grupos, eles defendem isso como pauta, tá? Não estou inventando isso, está tudo comprovado. Grupos de extermínio, né? E, cara, como é que ele é contra isso se o Nando Moura defende o que acontece ali no Oriente Médio, né? Tem uma visão bem da propaganda, daquela ideologia lá que eu não posso falar, que começa com S, né? Do Monte Sião, etc. Do regime do Bibizinho, né? Que está fazendo lá com crianças e etc, etc. E aí? Né? Aqui a gente tem as nossas faixas, né? Aqui a gente tem os nossos campos de concentração. Como é que ele denuncia o MBL nisso daí e ao mesmo tempo ele comemora ou defende aquele país lá que começa com I e termina com AL, né? E que está fazendo o que eles estão fazendo até hoje, sem parar. 2 anos já. E aí? Por isso que eu estou falando, não se engane. Não se engane.
com ele. Ele é um cara totalmente enviesado, totalmente imperialista, totalmente, né? Não se engane com ele. É isso, tá? E que bom, eu nunca achei que eu ia concordar com alguma coisa com o Nando Moura, ou ia apoiar, mas que bom que ele está fazendo isso com o MBL. E muito da esquerda, do próprio campo progressista, já deveria estar fazendo isso que ele está fazendo, e que não faz. Poucos fizeram como Júnior Freitas. Certo? É isso que eu falo para vocês. Esses progressistas cirandeiros, eles estão pela grana. A revolução da direita já aconteceu. Vai ser muito difícil de reverter isso. E esses cirandeiros alimentam mais ainda isso. Obrigado por assistir. Quem puder apoiar o canal pelo Pix, eu vou deixar na descrição. Não esqueçam do like para mostrar ao YouTube, a compartilhar esse vídeo e chegar a mais pessoas. Obrigado por assistir, tamo junto na luta. Valeu, falou.